Ok, pessoal, então vamos lá, dando continuidade aqui, falando sobre substantivos masculinos de primeira declinação, ok? A gente já viu que são aqueles terminados em alfa sigma e em eta sigma. Vamos ver aqui como são esses substantivos femininos de primeira declinação. Antes disso, é importante que a gente relembre os substantivos de primeira declinação que são femininos. Eles são terminados em eta e também em alfa. A gente já viu essa aula falando sobre substantivos femininos. Desculpa que eu botei terminar, exatamente, femininos terminados em eta e em alfa. A nossa aula de hoje é sobre os masculinos. Como vocês vão ver aqui embaixo, como eu já falei no outro slide, são os masculinos, são terminados em eta sigma e alfa sigma. Por que eu coloquei esses dois aqui em paralelo? Para que a gente faça uma comparação e compreenda a relação que existe entre eles, tendo em vista que a gente já deu os substantivos femininos terminados em eta e em alfa, ok? Então vamos lá. Primeira coisa importante ser dita é que os substantivos masculinos terminados em eta sigma, eles são semelhantes na forma de declinar aos substantivos femininos terminados em eta. Há uma semelhança, por isso aqui, ó, essa relação entre eles, tá? Uma das semelhanças é que os substantivos femininos terminados em eta, feminino, e os substantivos masculinos terminados em eta sigma, eles têm algo em comum, que é, eles são terminados, a raiz deles, o radical, termina com uma consoante, tá? Ela termina com uma consoante, tá certo? E a relação entre os substantivos masculinos terminados em alfa sigma e com aqueles femininos terminados em alfa é que eles terminados a raiz com vogais, tá certo? Com vogais. A gente viu que os substantivos femininos terminados em alfa, geralmente a última letra da raiz é um iota, não é isso? E a gente viu que tem dois grupos, né? Mas na maioria das vezes são aqueles que estão terminados em uma vogal, ou o rho, ou outra consoante. Também existe uma forma de declinar. Mas veja, a comparação que a gente está fazendo aqui entre o masculino terminado em alfa sigma com o feminino terminado em alfa é com relação àqueles substantivos femininos que terminam na sua raiz com uma vogal. Então a forma de declinar é semelhante. A gente viu que há uma observação aqui no alfa, quando a gente viu o feminino, né? Quando a gente viu o substantivo feminino, a gente viu que tinha dois grupos. Aqueles cuja raiz terminava em uma consoante chamada rho ou qualquer vogal, e o outro grupo seria que terminasse o radical com uma consoante que não fosse rho. Então eles se declinavam de forma diferente. Mas voltando, a relação que a gente está fazendo entre o masculino terminado em alfa sigma com os femininos terminados em alfa é no que diz respeito àqueles substantivos terminados a raiz com vogal, ok? Continuando aí, vamos ver os substantivos masculino de primeira declinação, aqueles que são terminados em eta sigma. Como é que se declina? Vamos lá. Essa forma aqui, esse gráfico aqui vocês já viram, né? Aqui nós colocamos os casos, né? O nominativo, genitivo, dativo e acusativo. E aqui está os artigos singulares e aqui desse outro lado os artigos plurais. E esses são masculinos, tá? Porque o substantivo é masculino. Então, quando o substantivo é masculino, os artigos não mudam, tá certo, gente? Os artigos não mudam. Voltando aqui, a palavra que eu coloquei aqui como paradigma é a palavra profetês, tá? Profetês. Então, esse é um substantivo masculino singular, tá? Nominativo, né? Porque aqui já está no nominativo, ó. Ro profetês,
rho profetês. Como é que você declina? É simples, conserva a raiz, ok? Assim, ó, como está aqui, ó, toda a raiz conservada. E agora você vai colocar a declinação. Veja bem, rho profeteis, tu profetu. Veja que essa forma genitiva aqui de declinar do masculino de primeira declinação é igualzinho também ao masculino de segunda declinação. Não mudou, veja. Tu profetu. Tá vendo? A terminação funcional genitiva é igual, é o ômicron y, ok? Vamos agora ao dativo. O dativo, veja que já é diferente, tá? Ele termina com eta e um iota subscrito. Então é to profete. Veja que é diferente, porque ele é um masculino de primeira declinação. Então ele contém o eta com iota subscrito, mas veja o artigo é masculino, tá bom? Vamos ao acusativo. O acusativo ficaria tom profetem. Veja, também muda porque essa terminação aqui é própria da primeira declinação, tá? É um substantivo masculino? É. Então você pode de repente encontrar essa palavrinha aqui achando que um substantivo feminino acusativo, terminado em eta, mas não é. Ele é um masculino. Então como é que eu vou saber que ele é um masculino? Uma das dicas é se ele vem acompanhado do artigo. Veja, o artigo é masculino. Tom é masculino. Então tom profetem é o profeta, sendo objeto direto da ação. E veja que tem uma diferença, tá certo? Tom profetem. Então você vê aqui que há uma diferença nessa questão de declinar aqui, do substantivo masculino de primeira declinação, tá? Então, uma das dicas veja o artigo, se ele é feminino, se ele é masculino. Então, se for masculino, você já sabe que o artigo que o substantivo, no caso, aqui seria masculino. Tá certo? Porque se fosse feminino, não poderia ser tom, teria que ser tem. Então, seria tem, profetem. Aí seria feminino. Mas como tem um artigo masculino, a palavra aqui tem que concordar. Então, não é feminina, é masculina. Tom, profetem. O que então é uma forma diferente de declinar. E uma melhor forma de você observar isso é procurando no dicionário, porque quando você encontrar essa palavrinha aqui, ó, profetem no dicionário, vocês vão ver que ela não é feminina, ela é masculina, tá certo? Então essa é uma das possibilidades de você verificar. Vamos lá ao plural, artigo plural, substantivo plural de profeteis. Roi profetai, veja que é própria de primeira declinação, semelhante àqueles femininos que a gente viu, tá certo? Roi profetai, que são os profetas, né? Tom profeton. Tom profeton é dos profetas. Tois profetais. Para os profetas, né? Aqui também é o dativo plural. E o acusativo plural é tus profetas. Veja que é diferente. A terminação aqui num substantivo plural é igual ao feminino, né? Não muda, tá vendo? A diferença aqui é o artigo. Até o artigo, qual é a diferença? Vamos lá, vou colocar aqui para vocês na telinha aqui do lado, ó. Aqui está, tomando como exemplo a palavra logos, o modelo de declinação do substantivo masculino de segunda declinação, que foi aquele primeiro substantivo que a gente viu. Qual é a semelhança que existe entre essa declinação de primeira masculino e essa de segunda? Veja que é o genitivo. O genitivo termina com ômicron e y, e o plural também com ômega, ni. Veja que é igual, olha gente, é igual ao genitivo masculino de primeira declinação. Então aqui realmente não há mudança, tá certo? Aqui veja que é a mesma coisa. Mas veja, já o dativo é diferente, porque aqui em profetê terminou com eta sigma, melhor dizendo, com eta e iota subscrito.
E aqui seria com ômega e o iota subscrito. Aqui não tem por questão do esquecimento de fonte, tá? Mas teria um iota subscrito abaixo do ômega aqui, tá? Então, veja que é também diferente, né? Aqui também, veja, aqui seria tom logon e aqui ficou tom profetem. Veja que também é diferente a terminação, ó, é diferente. Então, e vamos para o plural. Plural também é diferente. Logoi termina com ômicron iota. Aqui terminou com alfa iota. Por quê? Porque esse substantivo aqui é masculino, mas ele é de primeira declinação. Então a forma de declinar dele é diferente. Já o genitivo plural ficou a mesma coisa. Ômega ni. Tá vendo? Tom, profeton. Ficou semelhante aqui a logon. Tá bom? Veja que também o dativo plural ficou. Aqui o final é logos. Os. E aqui é as. Também é diferente. E também aqui é logos. Também é diferente aqui. Então a única semelhança que existe entre o substantivo masculino de primeira declinação com o substantivo masculino de segunda declinação é o genitivo singular e o plural. O genitivo singular e o plural permanece semelhante à segunda declinação, mas o restante todos eles parecidos com os substantivos femininos de primeira declinação terminado em eta. Por isso que a gente fez lá aquela relação, né? Aquela relação entre os substantivos masculinos terminados em eta sigma e os substantivos femininos terminados em eta, né? Então há uma semelhança entre eles, ok? Vamos agora para os substantivos masculinos de primeira declinação, cuja sua terminação funcional no nominativo singular seria o alfa sigma. Então a gente usou aqui a palavra neanias, que quer dizer jovem, ok? Então aqui teria uma aspiração forte, tá? Deixa eu tentar colocar aqui rapidinho, só para a gente não ficar. E deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. Caneta, ok. Muito bem. Opa, calma aí. Não consegui, mas vamos lá. Vamos na fé. Aqui você sabe que tem uma aspiração forte. Roneanias, que é o nominativo singular. Tá vendo? O nominativo singular. Seria jovem, a palavra traduzida como jovem. Como ficaria aqui então o genitivo singular? Veja, como é que declina? A gente conserva a raiz de neanias é neani, termina com uma vogal, tá vendo? Um iota. Então você repete essa raiz em todas os casos e os números, tá certo? E você vai declinar. Tu, neani, u. Veja que o genitivo singular também segue o mesmo modelo. Neanil. Dativo. Aqui tem um iota subscrito, tá, gente? To, neani, a. Veja que aqui coloca um alfa e um iota subscrito. Já é diferente, né? Tom, neani, an. Ok, gente? Ó, já é diferente também. Plural. Roi, neania. Genitivo plural, tom, neanion. Dativo plural, tois, neanias. E acusativo plural, tus, neanias. Veja que semelhante aos substantivos masculinos terminados em eta sigma, também nos terminados em alfa sigma, o genitivo, olha, singular e o genitivo plural é semelhante também aos substantivos masculinos de segunda declinação. Aqui eu trouxe esse paradigma para você ver. Ó. Logu, logon. Veja aqui. Neaniu, neanion. Neanion. Então, aqui, gente, é igual ao masculino de segunda declinação, mas o restante das declinações são semelhantes aos substantivos femininos de primeira declinação terminados em alfa. Segue esse mesmo modelo de declinar, cuja raiz é uma vogal. Tá? Então aqui vocês têm também o mesmo paradigma. Ok? Gente, aqui eu coloquei um texto de Atos capítulo 3, versos 22 e 23 e grifei algumas palavras aqui para facilitar a vida de vocês. Palavras que talvez vocês já conheçam, olhando para o texto grego.
que eu fiz? Coloquei esse texto aqui, é um exercíciozinho que a gente vai fazer. Veja a outra página. Você primeiro vai olhar essas palavrinhas aqui, são substantivos aí que eu grifei, coloquei em amarelo. E agora a gente vai ver nesse outro slide um exercício que é o seguinte. Vocês estão vendo aí várias colunas. Essa primeira coluna aqui está dizendo o versículo daquele texto que vocês viram no slide anterior. Aqui eu coloquei a forma no texto. O que é isso, a forma no texto? É como é que está escrito lá no texto do versículo. Como é que está escrito? Profetem. Então você só vai transcrever de lá para cá. Vocês vão identificar que caso é esse. Aqui eu já botei, é o caso acusativo. Como é que eu sei que é o caso acusativo? Não é? Vamos lá. E o gênero. O gênero aqui é feminino. Tá certo? O gênero é feminino. Aqui vocês vão colocar o número. Se é singular, se é plural. Já botei aqui plural. Aqui vocês vão botar a forma do nominativo singular. Qual é a forma do nominativo singular de profetem? É profeteis. Aqui, ó. Isso aqui é a forma nominativa singular, que a gente chama de paradigma, de modelo. Toda vez que eu dou uma palavra para vocês, sempre eu dou na forma nominativa singular, seja ela qual for, certo? A tradução, um profeta, e a função na frase, objeto direto. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar lá naquele slide, vocês vão olhar as palavras que eu grifei e vão fazer exatamente isso que eu fiz aí. Isso é um exercício importante aí para a gente ver. E aí a gente vê na próxima aula e corrige, tá bom? Um abraço, gente. Bom estudo. Valeu. Erene Tuteu. Paz do Senhor.